Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Lucas. Vamos lá, vamos começar? Lucas capítulo 8, a parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passeando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, a quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho. Foi pisada e as árvores dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu em espinhos que cresceram com elas e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que lhe significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas que seguem o seu caminho, e eles são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que têm um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. A candeia. Ninguém acende uma candeia e esconde o jarro e coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais, lhe será dado, a quem não tiver, até o que pensa lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-los, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. E lhe respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Jesus acalma a tempestade. Certo dia disse a um dos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegaram, adormeceu. Abateu sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. E tudo acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e a água dá ordens para obedecer? A cura de um endemoniado. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, em frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te para que não me atormentes,
pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebravam as correntes e era levado por demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque somos muitos demônios que havia entrado nele. Implorava que não mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus para que permitisse entrar neles, e Jesus deu permissão. Saindo do homem, os demônios entravam nos porcos, e toda a manada atirou-se do precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, que cuidavam dos porcos e fugiam contra eles, esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de que havia saído os demônios estavam sentados aos pés de Jesus, vestidos em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. O que tinha visto contaram ao povo, e o endemoniado foi curado. Então todo o povo da região, o generoso, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de que havia saído o demônio suplicava que o deixasse ir com ele, mas Jesus mandou dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez. Assim o homem foi e anunciou à cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. O poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à casa, porque a sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que havia sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto. Imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão te aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, em mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo e contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo ficava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que dessem de comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. O texto de Lucas, capítulo 8, começa da parábola do semeador. E aqui é bom que Jesus já até dá o significado dessa parábola. Muitas vezes, Jesus ele fala, inclusive, hoje em dia, conosco, através até de sonhos ou de profecias, e não dá a revelação completa. Para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. A questão fala de intimidade. Por que o povo não sabia o que significava aquela parábola e os discípulos tiveram a tradução, tiveram a revelação, tiveram o ensinamento por Cristo daquela parábola? Sabe, tem gente que sonha, que recebe profecia, tem gente que Deus fala, mas não entende. Será que você é essa pessoa que Deus fala, mas não entende? Qual a diferença da multidão para os discípulos? Vocês sabem? Por que os discípulos
tiver a revelação dessa palavra, a multidão não. Poxa, que revelação forte, poderosa. Poderia trazer algo, sabe? De novo sobre aquele povo. Poderia, inclusive, trazer arrependimento. E por que aquelas pessoas não sabiam o que significava isso? É por causa da comunhão. É por causa da intimidade. Os segredos de Deus só são revelados para os íntimos. Sabe quando as pessoas viram para mim e todos os dias alguém me manda um sonho? Eu não sei o que significa isso, eu não sei o que significa aquilo. Poliana, o que significa esse sonho? Mas ao invés de perguntar para mim o que significa o sonho daquela pessoa, eu fico sempre pensando, meu Deus, por que ela não busca intimidade? Porque quando Deus nos dá um sonho e Ele quer revelar aquele sonho, Ele dá um jeito de revelar através de você mesmo. Ele já te dá a revelação desse sonho. E por que às vezes o sonho nos vem e a gente não tem a revelação? Por falta de intimidade. Por falta de discernimento de espírito, sabia? Eu já contei para vocês aqui diversas vezes, eu acho que falei inclusive essa semana aqui, que eu e minhas discípulas nós estamos jejuando por discernimento de espíritos e libertação, um dos jejuns. Sabe por que a gente está jejuando por discernimento de espíritos? Porque quando a gente sonhar, a gente quer ter revelação. Então a gente se abdica de algo para vir a mão de Deus e nos alcançar. Eu vou falar sobre isso no domingo. Mas as pessoas não jejuam, as pessoas não buscam intimidade, mas elas querem a mão de Deus. E é sobre isso que essa parábola do semeador fala. Existem 3 tipos de terreno. 3. E eu preciso ler de novo para você. Aquela que cai na beira do caminho são aquelas que ouvem. E o diabo vem e tira a palavra do seu coração. Para que elas não creiam e não sejam salvos. Sabe quando você tá ali, você escuta a palavra, mas a sua vida cotidiana vai estar vendo a minha vida cotidiana? Não tem nada a ver com aquela palavra. Era tudo mentira, o profeta era falso. Na verdade, a profecia de Deus foi lançada, mas como seu coração era duro demais, como você não estava conectado com a intimidade, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso significa que existem pessoas que não estão plenamente conectadas com a palavra. Elas não vivem o sobrenatural porque elas não estão conectadas. Aí como essa pessoa que não está conectada com a palavra, o diabo vai lá e rouba, pronto. É a missão dele, gente. É a missão. É a pessoa de ânimo dobre. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu choro, amanhã eu rio. Não, não é assim. Ou você é de Deus ou você não é. Porque se você for meio de Deus, o diabo ele vai fazer questão de você ser inteira dele. Questão. Para aqueles que são meio de Deus, o diabo faz questão de que você seja inteira dele. É isso que você quer? Aí agora você é de Deus, aí você escuta a palavra, vem a profecia e o diabo roubou. Tá vendo? Era mentira a profecia, Poliana. Tem uma seguidora minha que ela me contou ontem que ela recebeu uma palavra profética no ano de 2018, que o ano de 2021 seria o melhor ano da vida dela. E que a vida dela ia mudar no ano de 2021 e que Deus ia fazer milagres nesse ano. Que era para ela se preparar no ano de 2018 ainda, 19 e 20, para o ano de 2021. Chegamos no ano de 2021. Ela está vivendo hoje, meu Deus do céu, o maior desafio da vida dela. E ela me escreveu uma coisa ontem que eu achei super interessante. Ela falou assim, Poliana, eu tô vivendo tudo isso, que é, gente, treta atrás de treta. Mas o ano não acabou. Eu recebi aquela palavra lá atrás. Se Deus disse que esse ano seria o melhor ano da minha vida, eu vou lutar e eu vou vencer, porque esse vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser um ano em que Deus revelou tudo, porque já está revelando as coisas. E um ano em que eu vou dar uma guinada na minha vida. Ano que vem eu vou descobrir que esse foi o melhor ano da minha vida. E que colocou bases no meu coração. Eu achei aquilo tão forte. Eu achei aquilo tão lindo. Eu achei aquilo tão, sabe, espiritual. Porque aquela mulher podia estar vivendo e falando para todo mundo viver de acordo com as circunstâncias dela. Que as circunstâncias dela não são nada agradáveis.
Mas aquela mulher tem uma palavra e ela disse: o meu coração é terreno fértil. E aí, se você recebe uma palavra dizendo que 2021 seria o melhor ano da sua vida e é o ano que ela mais está lutando, o que você falaria? Não, Deus se enganou. Não era 2022, não era 2032, não, gente, é 2021. Esse ano para ela é bom. Ela tá crescendo, ela tá amadurecendo, ela tá buscando o Senhor, ela tá buscando na palavra, ela tá sendo um vaso moldado. Muitas coisas estão mudando de dentro para fora. Muitas coisas estão sendo estabelecidas e restabelecidas dentro dela. A vida dela está sendo transformada. Só vê quem é espiritual. Quem não é, não adianta, não consegue ver não. Se você olhar para a vida dela de fora, você fala: meu Deus, que vida horrível. Abandona o teu Deus e morre, né? Igual o povo falou para Jó. Mas ela sabe que esse é o ano em que o Senhor está fazendo uma revolução na estrutura dela. E ela fala: eu estou feliz por todas as aflições, porque essas aflições estão me amadurecendo. E aí, você consegue dizer isso diante do caos? Então, a segunda pessoa é aquele que cai sobre pedra. São os que recebem com alegria, que ouvem, mas ela não tem raiz. Eu conheço gente assim. Você pega, você recebe a palavra e a pessoa tá ali, tá empolgada, tá chorando, tá feliz. Daqui um mês, volta pro mundo. Ai, meu Deus, era continuar, não era pro mundo, não. Ah, não aconteceu? Tá bom, vou pro mundo. Cadê a tua raiz? Quem faz assim, ó, é o diabo, não é Deus não, gente. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Chega na aprovação, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, cadê Deus? Onde está Deus? Ele vai pro buraco. Essas são as pessoas. Cadê Deus? Deus não me ama. Deus não quer saber da minha história. Essas são aquelas que escutam a palavra, ela cai no terreno pedregoso. E o terceiro tipo de pessoas são as que caem entre espinhos, que ouvem, mas não seguem o seu caminho. Eles são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Elas não amadurecem. Sabe aquela pessoa que escuta a Bíblia a vida inteira? Ela é da igreja, ela é insuportavelmente imatura. São essas pessoas. O coração dela é um espinho. Ele falta amadurecimento. Meu Deus. E a quarta tipo de pessoa, que é eu que eu quero ser e que você deve ser, são as que caem em boa terra, com um coração bom, generoso, ouve a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Aí a pessoa fala assim: ai, que lindo, que aleluia, isso mesmo, Poliana, sou eu. É que cai em boa terra, que tem um coração bom e generoso. E no dia mal, o que essa pessoa faz? E na hora de estender a graça e a misericórdia para quem não precisa e não merece, o que você faz? Pegou pesado, hein, Poli? E na hora de tapar o nu, e na hora de acolher o inimigo, e na hora de pegar assim aquela pessoa que te maltrata e acolher, porque aquela pessoa precisa. O solo fértil é que retém da fruto com perseverança. Perseverança é crer. Perseverança é quando você persevera naquilo que Deus te fala. Quero saber quem tem o coração fértil aqui. Não, tá acontecendo isso, mas tá acontecendo isso porque vai dar certo lá na frente. Esse é aquele que ouve a palavra do Senhor e alcança a misericórdia. Depois ele fala sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Jesus ele estava pregando, daí Maria e os irmãos chegam e eles querem: gente, cadê Jesus? Pelo amor de Deus, ele não vai para casa. E Jesus fala: olha, deixa eu falar aqui com você. A minha mãe e meus irmãos são esse povo. Eu estou fazendo a obra do meu Pai. Você sabe por que Jesus fala isso para Maria e para os filhos de Maria, né, que são os irmãos de Jesus? Porque a gente precisa aprender que existe algo maior que até a nossa própria família. Sabia? Jesus. Tem mulheres que endeusam os seus maridos.
Tem homens que endeusam suas mulheres. Eu conheço uma mulher que ela idolatra o filho. Idolatra. Chega da agonia. Jesus aqui, ao receber a sua mãe e ao receber os seus irmãos de dentro de casa, ele falou: a palavra vem em primeiro lugar. Se Jesus, sendo o próprio Cristo, o próprio Deus, quando vai receber sua mãe e seus irmãos, quando ele estava no ministério, diz: a minha mãe e os meus irmãos é quem precisa da palavra. Quem é você para não fazê-lo? Tem esses dias as mulheres ficam indo para lugares que elas não deveriam ir, porque o marido quer, ela não quer contrariar. Então, tá tudo bem para você contrariar Deus. Gente, vocês são engraçadíssimos. Se o teu Deus for o teu cônjuge, na hora que o teu Deus, que é o teu cônjuge, falhar, para onde você vai? Para onde você vai? Me explica, me fala. Você está fazendo tudo o que ele quer? A mulher submissa, ela não faz tudo o que o homem quer, ela faz tudo que tem que ser feito mediante a palavra. Se lhe for pedido qualquer coisa contra a palavra, não faça. Jesus não recebeu a mãe e os irmãos porque ele estava na palavra, pregando o evangelho. Se quiser, vem aqui, vem escutar o evangelho. Eu tenho pouco tempo, vocês já me tiveram 30 anos. Existe algo maior do que isso daí. E o nome disso é salvação. Não comprometa a tua salvação por causa de ninguém. Nada nem ninguém. Ah, é porque ele era de casa? É de casa? Tá bom. Ah, eu vou perder meu marido. É melhor tu entrar no reino do céu sem marido do que você ir pro inferno com ele. Tem gente que se ficar ouvindo o marido falando um monte de besteira, vai pro inferno. Ser submissa não é desobedecer a palavra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tomem cuidado com o comportamento de vocês. Não façam nada que fira o evangelho. Nada. Seja chamado de irmã do coque. Radical. Insuportável. Não tem problema. Se tudo isso eu vou para enaltecer e levantar o nome de Jesus, façam isso. Aí Jesus, o que eu quero continuar aqui? Jesus cura o endemoniado. Vocês lembram quando o endemoniado... Esse texto de hoje, esse endemoniado, Jesus vai curar ele e os demônios que estavam nele, que se chamam legião, pediram para ir para os porcos. Vocês viram? E Jesus manda pro porco, eles caem do abismo, a cidade fica louca, não sei o quê, fica até com raiva de Jesus, com medo de toda aquela situação. Mas por que eu quero contar essa história para vocês? Por que eu quero comentar essa parte aqui com vocês? Porque presta atenção. Quando Jesus faz tudo isso, eu quero que vocês notem uma parte. Eles só tinham duas opções. Ou eles iam pro corpo de alguém ou alguma coisa, ou eles iam pro inferno. Nem os anjos caídos querem pro inferno, gente. Pro anjo caído ficar por aqui, ele precisa de um corpo para habitar. Por isso que eles ficam enlouquecidos por você dar uma brecha ou dar uma brecha. Eles ficam aqui, ó, rondando. Eles precisam de atormentar alguém. A missão deles é perturbar o nosso juízo. Se eles não têm um juízo para perturbar, onde que eles vão ficar? No inferno. Nem os anjos caídos querem ficar no lugar que é deles. Para vocês verem, de tanto que aquele lugar é horrível. E tem um monte de ser humano querendo ir. Ou eles iam para o abismo, ou eles iam para o corpo de algum ser. E aí, Jesus teve misericórdia dos demônios. Só Jesus mesmo, gente. Eles então manda a gente pros porcos. Tá bom, gente, pode ir pro porco. Só que um demônio no porco, que não tem nem zero controle, né? Praf, caiu. Morreram. Mas vocês entenderam a gravidade disso? Nem Satanás, nem os anjos caídos querem ficar no abismo. E tu, fazendo tudo que é contra as coisas da palavra. Gente, vigia, gente.
nem os anjos do maligno querem ir contra a palavra. Ou querem ficar no inferno. E tem um monte de cristão aí não se preocupando com isso, porque afinal é de casa, né? Ai, gente, que preguiça. Vontade de torcer o pescoço de uns e outros aí. Não, mas afinal, né, Poliana é meu filho? Afinal, né, Poliana... Não, não é afinal. A palavra é mais importante que o teu filho, querida. A palavra é mais importante que o teu marido. A palavra é mais importante que a tua mulher. A palavra é o mais importante. Primeiro vem a palavra. Depois vem o cônjuge. Depois vem a casa. Depois vem os filhos. A ordem é clara. Vocês me entenderam? Primeiro a gente fica firme na palavra. Só isso. Porque se você não ficar firme na palavra, você pode ser virtuosa aos teus olhos do jeito que for. Não vai rolar. Vai chegar uma hora que essa casa vai... Não vai rolar. Por fim, Jesus, ele cura uma mulher que sangrava há 12 anos. Eu acho linda essa história. Porque só mulher que tem período menstrual sabe como isso é insuportável. Tem gente que fica 3, 4, 5, 6, 10. Meu Deus. 7 dias. Até 7 dias é normal. E nós sabemos como é ruim. Agora você imagina uma mulher, 12 anos desse jeito. Só que Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele entra para mudar. Deixa eu te falar, se o teu pensamento, o teu comportamento, as tuas ações, as tuas reações, tudo seu, se não estiver mudado, Jesus não entrou. Aqui, aquela mulher curou um fluxo de sangue instantâneo. O que Jesus já fez esse ano por você? Ah, Poliana, não fez nada. Não fez nada porque você não permitiu. Lembra do teu coração. Nem a tua mente mudou. Nem o teu corpo mudou. Nem as tuas vestes mudaram. Nem o teu coração mudou. Nada. Então, a gente está precisando confessar Jesus de novo. Se nada em você mudou esse ano, nos últimos 6 meses, levanta a mão na igreja, confessa Jesus e começa tudo de novo, porque está fazendo tudo errado. Quando Jesus entra, ele vem para mudar, para transformar, para modificar. Você sabe o que Jesus quer fazer pela sua vida? Um vaso novo. Não adianta. Quem é de Cristo, quem está com Cristo, quem vive com Cristo, tem que ter uma nova mentalidade. Senão não funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Poliana, tá tudo igual. Então, começa tudo de novo. Volta às casas e faz o caminho de volta. Porque você não é íntima de Deus. Não é íntimo, não é íntima. É isso que o Senhor vem falar para nós essa manhã. Pega o caminho de volta. Faz tudo do início. E se entrega no amor de Cristo. Porque Ele mesmo vai dar um jeito de mudar a sua sorte. Às vezes tem gente com bênção retida porque não se entregou a Jesus verdadeiramente, sabia? Tem gente que já era para estar em outro nível, mas não tá. E talvez nem chegue lá. Porque ele acha que ele quer viver o evangelho do jeito dele. Só que eu quero te fazer um convite nessa manhã para você viver o evangelho do jeito de Deus, do jeito certo, do jeito que o Senhor se agrada. Como que você começa? Fala isso para Ele. Senhor, eu quero viver o evangelho do teu jeito. Acima de pessoas, o Senhor é mais importante, querido. Muito mais importante do que qualquer um que pise nessa terra. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa manhã, Senhor. Graças te damos por esse ensino, por esse conhecimento. Nós queremos nos entregar verdadeiramente a Ti. Jesus, receba a nossa oração, receba o nosso clamor, receba o desejo do coração de cada um que está assistindo essa palavra. E eu te peço, Senhor, nos alcance por amor de Ti mesmo. Faça de nós um vaso novo. Eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação faça morada no coração, no meu coração e no coração dos meus seguidores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você sabe qual é a minha intenção nessa manhã?
que você saia daqui íntimo de Deus. Mais íntimo de Deus. É que você saia daqui pensando, eu preciso de santidade, intimidade. Isso vai mudar a minha vida. Se você sair dessa manhã pensando nisso, eu já cumpri a minha missão. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45. Fique aí, fique em paz, que nós estaremos aqui para continuar lendo o livro de Lucas com a permissão de Deus. Amanhã tem mais tesouros encobertos, tem mais riquezas escondidas e tem o melhor de Deus para nós. Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.